Quando Dom Pedro I abdicou do trono, políticos brasileiros correram para buscar em seus aposentos uma criança com apenas 5 anos e 4 meses. A criança, de cabelos loiros e brilhantes olhos azuis, chorava assustada sem entender o que estava acontecendo. Sem nem tempo de refletir sobre a ausência do pai, ela foi levada para a aclamação. Tiros de canhões, pessoas gritando e povo na rua. Um cenário de festa. Ali, o Brasil teria o seu primeiro e único monarca nascido no Brasil. Dom Pedro II era para muitos a conclusão de um processo que se iniciou com a independência. O Brasil celebra hoje, dia 2 de dezembro de 2025, os 200 anos de nascimento de Dom Pedro de Alcântara, posteriormente Imperador Dom Pedro II. Mas quem foi Dom Pedro II? E por que você deveria conhecer mais sobre o seu legado histórico? Venha com a Brasil Paralelo descobrir. Nascido no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II é considerado um dos maiores estadistas brasileiros. Filho do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Maria Leopoldina, foi o segundo e último imperador do Brasil. O segundo reinado marcou um período de prosperidade nacional e estabilidade política. O futuro imperador cresceu sem a companhia dos pais, uma vez que sua mãe faleceu quando ele era bebê, e quando ele completou 5 anos, seu pai abdicou do trono brasileiro por conta de uma forte pressão interna, retornando para a Europa a fim de recuperar o trono português. Mas o jovem herdeiro não ficaria sozinho. Para guiar a educação de seu filho, Pedro I nomeou José Bonifácio para o cargo de tutor do menino. Depois dele, quem assumiria o papel seria o Marquês de Itanhaém. Pedro II estudou português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, piano e música, esgrima e equitação. Como Pedro de Alcântara não poderia governar por ser menor de idade, iniciou-se o período regencial, no qual deputados brasileiros assumiriam o poder executivo, sendo eleitos por outros membros do legislativo. A ideia de emancipar Pedro era bem vista pelos dois partidos. A presença da figura do imperador era indispensável para a soberania do país, residindo nele o símbolo da união da pátria. Reuniram-se então os políticos dos dois partidos, formando uma delegação que foi enviada ao Palácio de São Cristóvão para perguntar a Pedro se ele aceitaria antecipar a sua maioridade. Com um tímido sim, o jovem monarca assumiria com os poderes plenos a liderança da jovem nação brasileira. No dia seguinte, a Assembleia Geral declarou formalmente Pedro II emancipado. Em 18 de julho de 1841, ocorria a cerimônia de coroação do novo imperador. Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ele queria, o Congresso brasileiro foi consultado, né? A população queria. O que nós fizemos foi de uma genialidade absoluta. Nós emancipamos Dom Pedro II, que tinha 15 anos. Né? Nós votamos lá que para efeito de assumir o trono, ele já era maior de idade. Eu me pergunto, como é que um processo em que há participação popular, em que o Congresso aprova, né, em que o próprio pode ser chamado de golpe. Golpe é uma coisa que você faz sempre à revelia da população. Né? Se há uma expressãozinha imprópria na história do Brasil que devia ser mudada, é essa história do golpe da maioridade. Né? Não foi absolutamente golpe. Em 1840 ele assume, mostra uma grande desenvoltura, começa a fazer as instituições funcionar, compreendendo muito bem os defeitos delas, que era difícil você ter partidos bem organizados, modernos, né? Naquela época. Ele jogava um contra o outro, manobrava daqui, manobrava dali, e foi levando esse bonde que se chama democracia a relativamente bom porto. Assim que Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil, seu matrimônio passou a ser questão de Estado. Apesar da timidez de Pedro II em tratar do assunto,
emissários do país foram logo enviados ao continente europeu à procura de uma princesa para casar-se com o imperador. A família real brasileira estava com sua imagem um pouco manchada depois dos casos extraconjugais de Dom Pedro I. Apesar disso, os emissários de Dom Pedro II arranjaram-lhe o casamento com a princesa do Reino das Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria. Um retrato dela foi enviado para Pedro e ele, ao ver a bela imagem da jovem, aprovou a união. O casamento foi realizado por procuração na cidade de Nápoles, na Itália, em 30 de maio de 1843, e a imperatriz só chegou ao país em 3 de setembro do mesmo ano, a bordo da fragata Constituição. Pedro estava tão ansioso em conhecer Teresa Cristina que subiu a bordo da embarcação para vê-la. Os dois celebraram o matrimônio naquele dia e muito se comentou sobre a reação do imperador ao conhecer a futura imperatriz. Os relatos da época dão conta da frustração de Dom Pedro II em relação à sua esposa. Dom Pedro II viu descer do navio uma moça que não correspondia à descrição feita e sentiu-se enganado. Apesar disso, Teresa Cristina foi companheira, compreensiva, discreta e uma mãe amorosa, dons que ajudaram a reduzir aquela primeira impressão. Dom Pedro e Dona Teresa tiveram 4 filhos: Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro. Mas o destino da família imperial foi marcado por perdas precoces. Afonso e Pedro faleceram ainda bebês e Leopoldina morreu jovem aos 23 anos. Assim, quando a monarquia foi derrubada em 1889, apenas a princesa Isabel estava viva, o que explica por que ela, mesmo sendo mulher em uma época de sucessão predominantemente masculina, tornou-se a legítima herdeira do trono do Brasil. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Dom Pedro II governou o Brasil de 1840 a 1889, período conhecido como Segundo Reinado. Foram quase 5 décadas de estabilidade política, econômica e institucional. Sob sua liderança, o país enfrentou transformações profundas, da proibição do tráfico negreiro à Guerra do Paraguai, até a abolição da escravidão em 1888. Dono de uma inteligência admirável e perfil conciliador, Pedro II soube equilibrar as tensões entre liberais e conservadores, garantindo governabilidade. Investiu na formação de uma identidade nacional por meio da cultura e da educação, criando instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia de Música e Ópera Nacional, a Escola de Belas Artes e o Colégio Pedro II. No campo econômico, seu reinado foi marcado pela ascensão do café. A produção, que começou no Vale do Paraíba, expandiu-se para o oeste paulista e para a zona da Mata Mineira. Após a abolição, o trabalho escravo foi substituído pela mão de obra imigrante. O imperador também incentivou a industrialização. Sob sua influência e com destaque para o Barão de Mauá, surgiram ferrovias, iluminação a gás, esgoto encanado e indústria naval. Cidades se modernizaram com hospitais, pontes e elevadores. Mas, apesar dos avanços, o Segundo Reinado não foi um período isento de tensões ou críticas. A demora na abolição da escravidão gerou pressões internas e externas crescentes, especialmente após a Guerra do Paraguai. Muitos soldados que lutaram no conflito retornaram ao país com familiares ainda escravizados e passaram a exigir melhores condições salariais e reconhecimento. Mas, ao se manifestarem, eram punidos. Além disso, o regime monárquico era alvo de críticas dos liberais pela centralização do poder e pela vitaliciedade no Senado. Uma vez nomeado, o senador mantinha o cargo até a morte.
Já o governo, conduzido pelo presidente do Conselho de Ministros, semelhante a um primeiro-ministro, era frequentemente responsabilizado por decisões impopulares, em meio a uma separação de poderes complexa e pouco transparente para a população. O exército, fortalecido pela vitória, aderiu ao republicanismo e passou a exigir mais protagonismo político. Ao mesmo tempo, setores civis e religiosos intensificaram críticas à monarquia, aprofundando o desgaste com a igreja e a população. Mesmo buscando inovação, como nas viagens internacionais que o afastaram temporariamente do trono e deixaram a princesa Isabel como regente, Pedro II passou a demonstrar desânimo com o cargo. Esse acúmulo de tensões levaria, anos depois, ao fim do Império e à proclamação da República. Menos de 2 anos se passam em Paris, no Hotel Bedford. Após um passeio frio às margens do Sena, a febre sobe, a pneumonia vence. Primeiro minuto de 5 de dezembro de 1891, morre Dom Pedro II, 66 anos, vestido com um uniforme de marechal, com decorações, crucifixo de Leão XIII nas mãos e sob a cabeça um travesseiro com a terra de todas as províncias do Brasil. Um derradeiro gesto de um homem que quis repousar sobre o pó de sua pátria. Antes de retirar-se do Brasil, o imperador pediu que lhe enchessem um travesseiro com a terra do Brasil. No bolso de suas calças, sempre carregou até a morte um saquinho com um pouco da areia da praia de Copacabana, a sua predileta. Era um imperador que recusava-se a morrer no exterior sem ser sobre a terra do Brasil. A França dá-lhe funerais de Estado. O governo brasileiro protesta. Na igreja da Madeleine, missa solene, nave tomada. Essa de Queiroz estava lá, e Santos Dumont também, como tantos outros. Pelas ruas de Paris, 80.000 soldados. A guarda republicana o acompanhou. A marcha fúnebre de Chopin, 300.000 pessoas que silenciavam a passagem do cortejo. Salvas na Praça da Concórdia, trem especial até Lisboa, honras em Madrid e na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o patriarca recebe o féretro e Dom Pedro foi colocado ao lado de sua esposa, Dona Teresa. Se você quiser entender melhor o que foi o golpe republicano que depôs a monarquia brasileira, preparamos um episódio especial apresentado pelo historiador Rafael Tonon. De forma didática e envolvente, ele vai te explicar o cenário político, econômico, social e religioso que levou ao fim do Império e à proclamação da República. Assista de graça aqui no nosso canal. Naquele momento, você já reunia os donos das grandes fazendas, ou seja, o centro da economia, o exército, a igreja e parte da maçonaria. Não tem como. Desabou. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai muito ressentidos com o status baixo que tinham na sociedade brasileira. Como funcionários públicos, eles eram equiparados aos escalões mais baixos. Eles revoltaram eles, se revoltaram os donos de escravos por causa da libertação do escravo, então ele conseguiu juntar praticamente todo mundo contra ele. E aí, do ponto de vista mental, das filosofias, das ideias em jogo, só ganhava espaço o positivismo e o federalismo, a imitação dos Estados Unidos. Então você tem o quê? Teses americanistas e teses positivistas circulando no mundo mental do Brasil do Segundo Reinado. O positivismo vem da França, com Auguste Comte, e entra no Brasil pelos militares com essa ideia de que nós temos que romper, de certa forma, com as tradições monárquicas, etc., que a gente vinha da coroa portuguesa, para uma sociedade racional, planejada por tecnocratas. Você teve uma influência muito forte do positivismo na escola militar, aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, em que havia literalmente uma doutrinação positivista junto à juventude militar. Ele atrai os militares por quê? Porque apesar de ele ser revolucionário, ele não
ele não é revolucionário no sentido marxista da luta de classes. Ele é revolucionário no sentido de que ele quer refundar a sociedade a partir de uma visão teórica, né? Saído quase literalmente da cabeça de um filósofo. Você vê que as ideias do positivismo, elas se impregnaram na cabeça dos nossos militares tão fundo que, de certo modo, estão lá até hoje. A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido e os interesses de poucos acabariam sequestrando o futuro de muitos. Crescemos aprendendo que o Brasil é fruto de uma invasão portuguesa de exploração e que nossa história não tem nada de virtuosa. Mas e se eu te dissesse que o nosso país foi construído com muito sacrifício, honra e coragem? Para descobrir a história do Brasil, que não é ensinada na escola, você precisa assistir à série Brasil, a Última Cruzada, o maior resgate histórico já produzido em nosso país. E se você quer se aprofundar ainda mais em conteúdo histórico, escaneando o QR Code ao lado, você garante uma condição especial para fazer parte da Brasil Paralelo e tem acesso a mais de 100 produções originais em nossa plataforma de membros. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para garantir uma condição especial de assinatura. Se você acredita que essa história precisa ser conhecida por mais brasileiros, compartilhe este vídeo e nos ajude a espalhar essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos, iguais a esse, para você.